Eu vou te falar uma coisa que talvez você não queira ouvir, mas escrever código tá ficando cada vez menos importante. Porque o Copilot gera, o Cursor gera, o GPT gera e principalmente o Cloud Code gera código. Você pede, sai código. Mas é aí que vem o problema. Se escrever código tá ficando menos importante, como é que a próxima geração de devs vai aprender e entender código? Porque entender código ainda é o que separa quem resolve o problema do que só quem cola a resposta. E isso é o que a gente vai discutir hoje. Vamos olhar para o cenário atual. Hoje um dev júnior entra no mercado e a primeira coisa que ele faz é instalar o Copilot, ou instalar o Cursor, ou até o Cloud Code. E assim, tá certo, seria burrice não usar essas ferramentas. A produtividade é real, você pede uma função e ela aparece. Você pede um teste e ele aparece. Código boilerplate, que antes levava 20 minutos para criar, agora leva 20 segundos. E isso é bom, cara. Ninguém devia sentir saudade de escrever getter e setter na mão, né? Mas o que tá acontecendo em paralelo é o seguinte. Tem gente que tá começando a programar e nunca escreveu uma função do zero. Nunca debugou um erro lendo a stack trace. Nunca leu uma documentação de verdade. O fluxo é, pede pro Copilot, se não funcionar, cola o erro no ChatGPT e segue a vida. E quando funciona, beleza. Mas quando não funciona, a pessoa não sabe onde começar a investigar, porque ela nunca precisou fazer isso de verdade. E isso cria um problema que vai muito além de saber ou não codar. Deixa primeiro eu separar duas coisas que as pessoas costumam misturar. Escrever código e tomar decisão técnica. Escrever código é a parte mecânica, é o ato de transformar lógica em sintaxe. Já tomar a decisão técnica é saber o porquê você está fazendo aquilo daquele jeito e não de outro jeito. Que nem, por exemplo, a IA vai te gerar um endpoint que busca os dados no banco e retorna para o cliente. Funciona, bonito, passa no teste, tudo mais. Mas aí essa query vai lá e faz um full table scan num banco com 50 milhões de linhas. Ou então a rota não tem autenticação, ou a resposta dos dados traz dados sensíveis que não deviam estar na API. A IA escreveu o código, mas quem decide se ele está certo é você. E é aí que tá o ponto. Código tá virando commodity. Qualquer ferramenta gera código. E vai ficar cada vez mais fácil, cada vez mais rápido gerar código. O que não vai virar commodity é a capacidade de olhar para aquele código e saber se ele tá certo ou não e se ele é o melhor para aquele cenário. Saber se ele escala, se é seguro, se faz sentido na arquitetura do sistema. Isso aí exige repertório, exige ter errado antes, exige ter debugado, quebrado produção, ter feito query ruim que depois você otimizou. E é exatamente isso que a geração que só aperta tab não vai ter, não vai saber. E tem uma parte do nosso trabalho que isso fica bem mais evidente, que é a parte de debugging, que eu acho que é a mais subestimada da programação. E é a que está mais em risco com essa dependência crônica de IA. Pensa comigo, debugar é um processo de investigação. Você olha o erro, lê a mensagem, entende o contexto, formula uma hipótese, testa e refina. É quase um método científico aplicado para código. Agora, o que muita gente faz hoje em dia? Copia o erro que deu na tela, joga no ChatGPT, pega a sugestão dele e aplica. E aí, se não funcionar, ele vai lá e faz de novo. E isso funciona para erros simples, dependência faltando, import errado, tipo errado. Mas quando o bug é sutil, quando tem uma race condition, memory leak, um problema de estado entre componentes, a IA vai dar só um mero chute. E você aceita o chute porque não tem conhecimento suficiente para questionar. E aí você aplica a sugestão e quebra outras coisas, aí pede ajuda de novo, e aí entra num looping. Eu já vi isso acontecer. O dev passar horas num loop com o ChatGPT tentando resolver um bug que, se ele soubesse ler a stack trace direito, resolve em 5 ou 10 minutos. Debugar exige que você entenda como que o seu sistema funciona por baixo dos panos, como o runtime executa seu código, como que a memória é alocada, como as requisições trafegam. Se você nunca precisou entender isso porque a IA sempre te deu a resposta pronta, você fica cego quando a resposta não vem. Tá, então quer dizer que a IA é ruim? Quer dizer que a gente tem que voltar a programar no bloco de notas? Sim. Não, brincadeira, não. Eu não tô falando pra ninguém parar de usar agente de código. Usar IA pra programar é tipo usar uma calculadora pra fazer conta. Ninguém faz conta de cabeça no trabalho, mas todo mundo precisou aprender matemática pra saber quando a conta tá errada. O problema nunca foi a ferramenta, é a ordem das coisas, entende? Se você já sabe programar e usa IA pra ir mais rápido, perfeito, beleza. Você tem um repertório pra validar o que ela gera. Mas se você tá aprendendo e usa IA como muleta desde o dia zero, você pula a parte de construir o repertório. É que nem com GPS. Se você já conhece a cidade e usa o GPS para melhorar a sua rota, beleza, tá tudo certo. Mas se você não sabe nem como dirigir sem GPS, você não vai saber se virar quando ele te mandar pro lugar errado. E o pior é que elas mandam com confiança, com código bonito, com comentários explicativos, mas ainda assim é o lugar errado. Então a questão real aqui é como que a gente treina a próxima geração para usar IA sem perder a capacidade de pensar sem ela. Porque a resposta não ia ser parar de usar IA, seria alguma coisa mais como aprender a base primeiro. Isso me leva a um pensamento que
eu não tô ouvindo o pessoal falar muito. E esse é o ponto central desse vídeo. Para você ficar bom em avaliar código, você precisa ter escrito muito código. Para saber que uma query é lenta, você precisa ter otimizado várias queries ao longo da sua vida. Para você entender que a arquitetura está com problema, você tem que ter mexido com problemas em arquitetura. Para você ver um problema de arquitetura, você precisa entender como que ela deveria funcionar corretamente, né? Mas se desde o começo a IA foi escrever o código para você, quem é que vai afinar esse teu olho, sabe? Como é que você vai desenvolver essa capacidade de enxergar o problema? Porque a gente não tirou o código ainda existe, só não é você mais que digita ele. Esse que é o paradoxo que me deixa maluco. A ferramenta que te deixa mais produtivo para usar ela cada vez mais é a mesma que pode te impedir de ficar bom para usar ela do jeito certo. E aqui que vem um ponto que eu acho interessante, porque passa dia, passa ano, mas não muda o fato de que aprender as bases, aprender os conceitos é importante. Que nem é importante você deixar o like nesse vídeo. Isso ajuda o vídeo a chegar cada vez mais pra gente que precisa ouvir isso. E também se inscreve se você ainda não foi inscrito, porque aqui eu falo sobre programação, arquitetura, carreira toda semana. E deixa também um comentário para dar aquele engajamento, sabe? Recomenda esse canal aqui para algum amigo, também pra gente dar uma crescida e bora voltar pro conteúdo. Isso tudo não é um problema só de programação. Acontece em qualquer área onde a automação chega antes do aprendizado. Só que em programação isso está muito visível porque as IAs estão evoluindo muito rápido e o aprendizado das pessoas não tá conseguindo acompanhar. Mas beleza, a gente identifica o problema, mas e o que a gente faz com isso? Eu vejo 3 mudanças assim concretas que estão acontecendo. A primeira é que o que define o que é um dev bom vai mudar um pouquinho. Hoje a gente mede o dev pela quantidade de código, features que ele entrega, os commits que ele faz, a qualidade do código. Daqui a pouco o que vai diferenciar é a capacidade de revisar, de arquitetar, de debugar o que a IA gera. E a segunda coisa é, code review vai ficar cada vez mais importante. Se a maior parte do código vai ser gerada por IA, a revisão humana é a primeira linha de defesa. Quem sabe revisar o código de verdade, entender trade-off, identificar problemas de segurança e performance, essa pessoa vai ficar muito mais valiosa. E a terceira coisa são que os fundamentos voltaram a ser diferenciais. Estruturas de dados, algoritmo, redes, sistemas operacionais, banco de dados, tudo que a galera acha teórico demais é exatamente o que vai te permitir olhar um código e avaliar se faz sentido ou não. Entender como que um índice funciona no banco, entender como o HTTP funciona, até saber como que funciona o malloc. Isso não é conhecimento inútil de faculdade, isso que vai deixar você ter opinião como dev. Então, em resumo, vai ter cada vez mais gente que sabe usar IA para gerar código, mas cada vez menos gente que sabe dizer se aquele código presta. E se você for do segundo tipo, você vai ter emprego pro resto da sua vida. E para quem tá começando agora, eu tenho uma sugestão. Reserva pelo menos uma parte do seu estudo para codar sem IA. Desliga Copilot, fecha GPT, abre uma documentação e faz tudo na mão. Não precisa ser sempre, mas só o suficiente para você sentir a dor. Porque resolver BO é o melhor professor. Quando você fica 40 minutos no bug e finalmente acha o problema, aquilo vai grudar na sua cabeça. Quando a IA te dá a resposta em 5 segundos, você vai esquecer em 5 minutos. Te prometo. Eu sei que parece, sei lá, contraprodutivo, sabe? Por que eu vou sofrer se a IA resolve por mim? Por que sofrer agora é que vai permitir ser mais rápido depois, entende? É tipo um investimento. E quando você for usar uma IA, usa de uma forma mais ativa. Não aceita todo o código sem ler. Leia cada linha, entenda o que ela fez e tenta entender o porquê. Porque se a IA te deu uma solução que você não entende, esse é o sinal que você precisa dar uma estudada naquele assunto. Então meio que é pra você usar a IA como se fosse um ponto de partida e não como ponto final, entende? Porque até o momento a IA mais poderosa que existe, ela não vai substituir um dev que sabe pensar direito. E saber pensar é uma coisa que você só aprende fazendo. E é isso que me preocupa e me empolga ao mesmo tempo. As IAs estão mudando tudo e muito rápido. E escrever código vai ficar cada vez menos importante. Mas ainda assim o código vai ser escrito. Só não vai ser mais pela gente. Então entender o código que está sendo escrito, entender os sistemas, entender as decisões técnicas, é isso que vai ficar cada vez mais valioso, entende? A próxima geração de dev vai ser a mais produtiva da história. A única pergunta é se ela vai ser a mais competente também. E isso depende de como a gente vai aprender a usar essas ferramentas. Bem, é isso. E eu te vejo no próximo vídeo.